Você sabia que até quem já tinha uma doença, antes de começar a contribuir lá para o INSS, pode conseguir a aposentadoria por invalidez? Pois é, e muita gente perde esse direito por não entender uma regra que é simples e que o próprio INSS esconde nas entrelinhas. Fica comigo porque nos próximos minutos eu vou te mostrar quando essa doença pré-existente pode, sim, garantir a sua aposentadoria por invalidez e o que o INSS nunca te conta sobre isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Megali, sou advogado e hoje o nosso papo é direto. É a doença pré-existente, o INSS e a aposentadoria por invalidez. É um tema cheio de mitos e de direitos também esquecidos. Vamos começar quebrando o mito principal de todos. O INSS adora dizer que quem já tinha a doença antes de contribuir não tem direito algum. E de fato, a regra geral é essa. A doença pré-existente não gera o benefício. Mas, e aqui vem o ponto crucial desse vídeo, o INSS só está certo até certo ponto. Imagina que alguém começa a contribuir já com uma condição de saúde, mas ao longo do tempo essa doença piora a ponto de impedir o trabalho dessa pessoa. Nessa situação, a aposentadoria por invalidez pode ser concedida porque o que importa não é a origem dessa doença, e sim a incapacidade atual e definitiva para o trabalho. E o detalhe que quase ninguém te conta é que o laudo médico precisa provar exatamente isso, que houve uma piora depois da filiação desse segurado ao INSS. E é aqui que a maioria das pessoas acaba errando. Mas então você deve estar se perguntando assim, mas como que eu vou provar essa piora? Essa é uma ótima pergunta, e aqui está o segredo técnico que faz toda a diferença na sua vida. O INSS analisa 3 elementos principais. O primeiro é a data de início da incapacidade, o segundo é a data de início da filiação, e o terceiro é a evolução dessa doença. Se o perito médico lá do INSS constatar que a pessoa estava trabalhando normalmente mesmo tendo essa doença e que só ficou incapaz depois, o benefício pode ser concedido. Ou seja, o simples fato de a doença existir antes não elimina o seu direito. O que importa é quando essa doença passou a impedir o seu trabalho. Agora, o problema é que muita gente desiste porque o perito coloca no laudo alguma coisa assim, doença anterior à filiação. Mas calma, ainda tem um jeito, e é disso que a gente vai falar agora. E quando o laudo vem negativo? Muita gente acha que acabou ali, mas na prática, essa negativa, esse indeferimento do INSS não é o fim da linha, ele é só o começo da discussão jurídica. Se o laudo não analisa a evolução da doença, o advogado pode requerer uma nova perícia judicial, mostrando com novos exames, receitas médicas e atestados que a condição do segurado se agravou com o tempo. Eu já vi alguns casos em que o juiz reconheceu o direito mesmo com um laudo anterior que foi desfavorável, justamente porque havia provas de progressão dessa doença. E o pior de tudo, pessoal, é que muita gente perde o benefício porque desiste no indeferimento lá atrás. Mas quem entende o jogo, quem entende um pouquinho disso que eu estou falando, sabe que a justiça tem corrigido muitos erros do INSS nesse tipo de situação. Agora que você entendeu o papel da perícia, vem um ponto que ninguém fala direito, que é que nem toda doença pré-existente é tratada igual pela lei. Existem doenças que, por si só, têm um tratamento diferenciado no INSS. Por exemplo, a tuberculose ativa, a hanseníase, o câncer, o HIV e doenças mentais consideradas graves. Essas doenças estão na lista do artigo 151 da Lei 8.213 de 91. E o que isso significa na prática? Isso significa que mesmo que a pessoa já tivesse uma dessas doenças antes de contribuir, o INSS é obrigado a analisar se ela ficou incapaz depois. Ou seja, a pré-existência dessa doença não exclui automaticamente o direito desse segurado. Agora pensa comigo aqui. Alguém que convive há anos com uma doença crônica, mas que sempre conseguiu trabalhar. Isso acaba acontecendo também. Se essa pessoa chega num ponto em que não dá mais, que não é justo negar o benefício só porque ela já está doente, certo? E é exatamente essa lógica que a justiça vem aplicando em várias decisões. E falando em decisões, tem um detalhe jurídico que você precisa conhecer, porque esse detalhe pode mudar completamente o rumo de um processo seu. Alguns tribunais brasileiros têm entendido que a doença pré-existente não impede o benefício quando há um agravamento posterior da situação do segurado. E mais, o STJ já afirmou esse entendimento
em algumas decisões também, dizendo que o que vai importar nessa situação, nesses casos, é que a incapacidade superveniente não teve não a origem da doença, mas que a incapacidade veio depois. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se você já tinha doença, mas ainda conseguia trabalhar quando começou a contribuir, e depois essa doença foi piorando, você pode sim ter direito ao benefício. E é aqui que entra o papel fundamental do advogado: organizar os documentos, mostrar a linha do tempo da doença e fazer com que o juiz enxergue o que o INSS não quis ver. Então, pessoal, recapitulando tudo o que a gente viu até agora nesse vídeo, doença pré-existente não é o fim da linha. O que vale é a incapacidade posterior decorrente dessa doença. É possível reverter laudos negativos, e a Justiça tem reconhecido esses direitos cada vez mais também no dia a dia. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o assunto, deixa seu like aqui para eu saber que valeu a pena fazer esse tipo de conteúdo. E se você é novo, se você é nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Assim você não perde nada, nenhum conteúdo de previdenciário, de outras áreas também que eu trago aqui de vez em quando. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga ou familiar que está passando por isso, ou que não sabe o que fazer nesse tipo de situação. Isso pode fazer a diferença enorme na vida dessas pessoas. Eu já estou gravando o próximo vídeo, pessoal. Faço questão de ver vocês todos lá, hein? Olha só, estou contando com isso lá. Até mais!